Acho A que já Larissa vai podemos usar? começar. Tá bom. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Felipe Vignoli, participo do Lab desde o início, desde 2017, junto com a Raquel Sampaio, que está aqui junto da gente. Queria dar o bom dia para todos aqui que estão nos assistindo, nos acompanhando. A gente tem um assunto muito interessante a ser dito, ser comentado, que é o Blended Finance na prática. O Lab, no seu âmbito, vem discutindo o tema já há bastante tempo, já faz mais de 2 anos que a gente está discutindo isso, e o Lab ele tem uma veia de querer puxar muito o lado prático das coisas, né? Então, vou comentar um pouco aqui das nossas conquistas, dos nossos avanços, mas a gente, nesse painel, quis muito trazer esse espírito do Lab e ver quais são as dificuldades práticas, quais são os contornos, quais são as oportunidades do uso do Blended Finance, né, usando casos reais. Para dar um pouco de contexto, a gente está falando desse evento no âmbito da World Invest Week. Já por alguns anos o Lab vem contribuindo na World Invest Week, e nesse ano a gente tem aí uma janela bem interessante em estar focado em instrumentos de finanças sustentáveis. Então, este evento que estamos fazendo agora também colabora, né, para essa profusão, né, de diálogos e debates e conhecimentos dentro do âmbito da World Invest Week em finanças sustentáveis. Colocando um pouco sobre o contexto do Lab, o Lab, para quem não conhece, é um fórum de debate de instrumentos para negócios socioambientais. A gente faz 3 tipos de entregas principais, desde discussões divulgatórias, técnicas, projetos pilotos ou então disseminação de conhecimento. Temos 4 subgrupos, 4 grupos de trabalho, na verdade, né, que discutem finanças verdes, riscos ASG, fintechs, e também investimento de impacto social, que é o grupo que eu lidero junto com a Raquel Sampaio, que está aqui com a gente. Dentro do grupo do GT Impacto, a gente tem 2 grupos principais de discussões, um de diversidade e outro de Blended Finance, por isso o foco aqui da nossa conversa de hoje, onde a gente debate todos os entraves, né, para fazer com que esse tipo de instrumento avance no ecossistema nacional, e a nossa boa notícia é que realmente avançou bastante. Um dos grandes exemplos que a gente tem, né, de uma atividade que foi incubada dentro do Lab foi o edital do BNDES em Blended Finance, que tivemos, está tendo um grande sucesso, uma grande procura, e a gente vai ouvir um pouco mais sobre esse sucesso aqui também. A gente fez uma publicação bastante recente também, no âmbito de Blended Finance, tentando colocar em linhas muito simples, né, do que se trata esses instrumentos, alguns usos de caso e quais são as principais oportunidades no ecossistema nacional. Estamos fazendo ter um monitoramento de mais atividades e tentando simplificar cada vez mais do ponto de vista de diferentes atores. Raquel, por favor, se eu tiver esquecido de alguma coisa, por favor, me complemente. Eu acho que a gente podia, né, usar o nosso precioso tempo aqui para passar a palavra também para os nossos convidados. Se você pudesse também apresentá-los e passar a palavra para eles, eu lhe agradeceria. Obrigada, Felipe. Bom, antes de mais nada, acho que vale a pena a gente contextualizá-los, né, do porquê da gente ter escolhido esse tema, Blended Finance, para o GT de Impacto. Né? O nosso GT ele tem o objetivo, né, de gerar um impacto socioambiental positivo. Né? Então, a gente tem no Lab riscos ESG, a gente tem a pauta de finanças sustentáveis, enfim, a gente tem vários temas. E na pauta de impacto, a gente considera que o instrumento de Blended Finance ele é fundamental, porque ele consegue alavancar capital privado para projetos e para sistemas que ainda têm uma dificuldade de acesso a capital, né, por uma deficiência, né, por uma questão de risco muito alto e de rentabilidade ainda baixa. Né? Então, a gente está muito feliz de ter esse evento aqui. O nosso evento traz uma perspectiva tanto de quem está investindo, quanto de quem está recebendo o investidor. Então, hoje a gente tem aqui, né, para abrir o nosso painel, o BID e o BNDES, né, na perspectiva, né, de 2 players importantíssimos que estão trabalhando, né, o Blended Finance.
E num segundo momento, a gente vai ter um painel em que a gente vai conseguir descer muito para a prática, e aí a gente vai ter o BID Lab, né, e um empreendedor, que é da Inocas, que já, enfim, passou por um processo e que vai contar para a gente como é que foi. Nosso objetivo aqui, como o Felipe trouxe, foi trazer um viés muito prático, né, e trazer para vocês uma experiência de como é estar numa operação de Blended Finance. Então, assim, para a gente começar, eu queria convidar a Maria Neto, né, a Maria aí que tem uma importância super relevante para o Lab, né, que sempre nos influenciou aí desde que a gente começou, né, e que hoje está como principal do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para contar, Maria, como é que você enxerga que um instrumento de Blended Finance pode realmente alavancar o capital para os ODSs, né? E como é que o BID vem vendo esse mecanismo? Muito obrigada, Raquel. É um prazer estar aqui, é um prazer de estar com uma mesa só de amigos aí, além dos grandes amigos do Lab, Felipe, Raquel, Enilce, todo mundo que a gente trabalhou tanto tempo juntos. Também ver o Bruno aí, saber que o mecanismo de Blended Finance que a gente desenhou aí no Lab avançou, a Anitta, amiga minha também, pessoal aqui do BID, é um prazer ver também o exemplo do BID Lab, e o Johannes. Eu vou falar um pouquinho mais amplo, porque a Anitta vai mostrar um exemplo muito concreto do que o Grupo BID está fazendo, mas do ponto de vista mais amplo, para começar, da onde a gente sai com o problema, né? A gente tem um problema enorme, que é, para poder cumprir com os ODS, a recuperação econômica da crise Covid que a gente viveu, as recessões sucessivas, etc., o crescimento econômico sustentável da região latino-americana, no caso do BID, mas também no mundo, está se calculando aí entre 2,5 trilhões de dólares adicionais necessários para poder cumprir com o ODS. Isso com uma visão de restrição fiscal e capacidade limitada dos bancos multilaterais e dos bancos nacionais faz que o papel do BID nesse papel, mas também eu acredito inclusive o papel do BNDES, dos bancos nacionais, tem que ser um papel de catalisador. A gente não vai conseguir cumprir essas metas simplesmente financiando tudo diretamente do público, e é importantíssimo criar mecanismos que façam com que os investimentos privados sintam-se confortáveis de serem redirecionados para esse tipo de atividades. Existem várias formas de considerar isso, e uma delas é de ajudar com o Blended Finance. O Blended Finance, na verdade, nada mais é que combinar diferentes, eu diria, produtos financeiros e diferentes fontes de financiamento, em particular, considerando a concessionalidade desses recursos. Então, alguns recursos poderem ser a fundo perdido ou com uma concessionalidade maior. Eu lembro que há muito tempo atrás, quando a gente fazia apresentações justamente de como é que o BID estava olhando essa questão de fazer o blended de finance, a gente mostrava uma caixa de ferramentas, porque a gente dizia, na verdade, o blended pode ser também de produtos, né? Eu ofereço uma garantia com financiamento, com algum mecanismo, por exemplo, de equity ou capital, tá certo? Que pode ser combinado para poder fazer um negócio avançar. Mas a gente também punha, e eu ainda hoje acho essa imagem muito boa, uma garrafinha de uísque para dizer que se o blend é bom, a gente não tem dor de cabeça, mas se o blend é ruim, você pode acordar com dor de cabeça também. Então, também, uma coisa muito importante no Blended Finance é entender onde exatamente a gente precisa desenvolver uma concessionalidade com a ideia de que a gente está criando essa concessionalidade para tratar de algumas barreiras que, preferivelmente, no longo prazo, talvez não precisem mais desse recurso concessional, porque a gente vai ter uma proof of concept, como a gente diz em inglês, de que é possível fazer esses investimentos com retorno. Como é que a gente viu, então, portanto, a possibilidade de usar o Blended Finance? Na verdade, se a gente olhar, os multilaterais, o BID em particular, vem trabalhando muito com Blended Finance há muitos anos, porque os recursos, por exemplo, de fundos climáticos, né? A gente chama o Global Environment Facility, o GEF, o Climate Investment Fund, os fundos, o GCF, de mudança do clima, para dar um exemplo, mas também existem outros fundos também para temas sociais, etc. Na verdade, a maioria desses fundos, eles vêm com esse intuito, né, de prover uma certa concessionalidade para cobrir riscos ou áreas específicas onde o setor privado ainda não está acostumado a trabalhar. A gente, nesse sentido, por exemplo, veio trabalhando muito, e eu acredito muito no Blended Finance, sobretudo no recurso concessionado, justamente para pilotar a gestão de riscos. Porque qual a melhor forma da gente atrair um financiador privado que não acredita naquele negócio, porque o negócio é novo,
ou porque o tomador do crédito é um tomador de crédito pequeno ou menos conhecido, ou porque a oportunidade é uma oportunidade que ainda não é uma oportunidade que é muito clara com relação ao seu retorno. Então, a gente aqui, por exemplo, no próprio Lab, ajudou o BNDES a criar um programa que é o Fundo Garantidor de Energia, né? Que para mim é um exemplo interessante de Blended Finance, porque a gente usou recursos do Clean Technology Fund, que era um recurso não reembolsável, recursos do Brasil não reembolsáveis, para criar uma garantia que ela vai fazer o quê? Ela vai cobrir o risco de desempenho de projetos de eficiência energética, que os bancos hoje não têm muita confiança que esse desempenho realmente vai ocorrer, com isso permitir a que, por exemplo, investidores em projetos de eficiência energética, o que a gente chama as ESCOs, empresas pequenas que investem nisso, possam tomar crédito para investir nesse tipo de negócio com o colateral da garantia. Para mim, isso é uma forma, por exemplo, de blended finance, né? A gente também viu muita possibilidade de inovação, e assim, com a Anitta, inclusive, nós trabalhamos muito nisso, com o negócio, por exemplo, de cadeias de valor para o setor de agricultura sustentável. No caso, por exemplo, um outro exemplo que a gente trabalhou recentemente foi inovação de modelos para bionegócios na Amazônia. Então, por exemplo, no Peru, nós trabalhamos com o banco público, que ele ia oferecer um financiamento, digamos, através de caixas, que no caso deles são como cooperativas, né, no nosso caso de créditos. Eles financiavam essas cooperativas de crédito e mesclavam, portanto, o blender do recurso deles com os dessas cooperativas, mas era importante também que, com o recurso não reembolsável, a gente criou um fundo garantidor, a gente capitalizou um fundo garantidor para dar cobertura de crédito a propriedades e tipos de entidades que operavam, por exemplo, ali na Amazônia, sem, digamos, muito histórico, inclusive creditício. Então, ali, por exemplo, no caso do FGE, o que a gente faz é dar uma garantia para tecnologias que já existem e ajudar essas tecnologias a se impulsar. Mas a gente também pode usar o Blended Finance para fazer mais confortável e diminuir o custo de acesso a crédito aqui, por exemplo, no caso da bioeconomia, cooperativas de crédito se entusiasmem a fazer isso. Também acho que o Blended Finance pode ser usado, inclusive, para promover tecnologias de ponta, tá? Então, a gente às vezes pensa, quando fala de Blended Finance, só em recurso filantrópico para um projeto de impacto pequenininho, mas, na verdade, por exemplo, eu não vejo como a gente vai poder alavancar tecnologias importantes. Peguemos o caso do hidrogênio verde, sem ter uns recursos a fundo perdido no começo, para poder permitir, demonstrar que essa tecnologia tem um retorno. No dia que a tecnologia já tem o retorno, talvez aí você não precisa do Blended Finance. Isso foi o que a gente fez com, por exemplo, a tecnologia de energia geotérmica, tá, no BID. E foi muito importante o Blended Finance no começo. A gente trabalhou no México e na Colômbia, onde as tecnologias ainda, apesar de disponíveis em outros países do mundo, não estavam repercutidas, né? E graças a esse incentivo inicial, praticamente a fundo perdido, é que as atividades puderam começar a ocorrer e depois se transformaram em atividades comercialmente rentáveis. Então, um ponto de vista para nós é o seguinte: para poder alavancar o investimento privado, é extremamente importante essa combinação de recursos que possa, sobretudo para tecnologias, desempenho, áreas que ainda não estão completamente, digamos, comercializáveis, ou também para esse tipo de produtor, agente, pequena empresa, que poderia ter um impacto importante, mas que não tem um historial creditício, tem mais dificuldade de acessar o crédito, formas de poder combinar recursos, por exemplo, de um banco público como o BID, que não tem capacidade de financiar essas necessidades todas, com recursos concessionais, tem um potencial de alavancagem enorme. E aí o que eu quero também dizer, a gente fez um estudo há uns anos atrás, o impacto, às vezes, de pouco recurso não reembolsável, bem utilizado, para oferecer, por exemplo, garantia ou de risking, pode ser muito maior que um enorme empréstimo, um enorme recurso em formato de financiamento somente. Então, às vezes, a gente também tem que pensar o que realmente, por isso, de novo, right blend, o que realmente é a barreira do investimento para que o recurso concessionado seja usado da boa forma. E aqui eu vou voltar, então, para você, Raquel, para dizer também que nós temos muito orgulho, muito feliz de ver que o BNDES também está lançando essa linha agora, justamente através do trabalho do Lab, para promover a Blended Finance, porque eu acho que no Brasil esse mecanismo é fundamental. A gente tem um setor privado muito dinâmico e é uma forma de fazer o setor privado também se sentir confortável em fazer pilotos, em testar
novas formas também de investir, de financiar projetos sustentáveis. Obrigada. Obrigada, Maria. Bom, então agora eu queria chamar o Bruno Aranha, Bruno, diretor do BNDES, para contar para a gente. Bruno, como que você enxerga o mecanismo do Blended Finance, né, no atingimento aí da estratégia e das metas do BNDES? Bom, obrigado, Raquel, Felipe, é um prazer estar com vocês, Maria. Como a Maria falou aqui, está entre amigos, é sempre muito bom agradecer o espaço que está sendo dado ao BNDES. O BNDES é parte integrante do Lab, né? E eu acho que a primeira coisa de tudo é o BNDES efetivamente colocou a sustentabilidade, né, no centro da sua estratégia. E aí, a partir desse momento, a gente começou a repensar toda a nossa forma de atuação, né? Para que realmente a gente conseguisse impactar, né, tem o atingimento dos ODS por parte do país até 2030, de que maneira a gente poderia fazer diferente, né? E se abriu para um amplo leque de possibilidades de instrumentos financeiros, e nada melhor que o locus do Lab, que é um espaço de inovação aberta, né? Para que a gente possa, junto com vários stakeholders, poder construir pilotos e experimentar. E aí a gente começa a ver o resultado dessa ampliação, né, na verdade, de atuação do BNDES, que fez com que a gente conseguisse colocar, né, de pé essas iniciativas, uma delas, como a Maria falou, do UFG Energia, que é realmente o instrumento de Blended Finance, onde a gente traz recursos concessionais, né, do Procel, né, que são recursos que poderiam ser doados, talvez, para uma iniciativa ou para um projeto local, e ele foi transmudado para um fundo garantidor, que, como a Maria citou, é um instrumento extremamente poderoso, né? Que o BNDES, ele de fato tinha uma atuação tímida e que passou a mudar a partir do momento da pandemia, né? A pandemia, né, uma tragédia para todos nós, mas sempre em momentos de crise você acaba acelerando acelerando a sua estratégia e tomando mais risco. E a partir desse momento a gente começou a trabalhar firmemente com os fundos garantidores. A gente tem um exemplo anterior ao FG Energia, que foram recursos da União Federal, né? Foram 20 bilhões de reais que o BNDES ele fez a sua gestão, transformando esses 20 bilhões em um fundo garantidor para acesso a pequenas e médias empresas a crédito. E como ela colocou, ele traz uma alavanca, né, de 5 para 1, pelo menos, né, dos recursos. Isso significou, então, 100 bilhões de reais de financiamento na ponta para pequenas e médias empresas naquele momento tão complicado, e que essa experiência nos deu também um pouco mais de confiança de dar esse segundo passo para esses fundos garantidores mais focados para diferentes necessidades. E esse fundo garantidor, né, o FG Energia, né, que foi fruto aqui também da nossa discussão, do nosso trabalho conjunto, ele gere 40 milhões de reais de recurso não reembolsável, né, de grants, que vão significar 300 milhões então de reais na ponta para financiamentos em projetos de eficiência energética de pequenas e médias empresas. Como a Maria colocou, a gente chegou a tentar com o BNDES trazer um funding diferenciado, um funding barato para essas operações, mas não era suficiente, porque o problema não era simplesmente o funding barato, era realmente um instrumento de garantia que faria esse de-risking das operações e, com isso, o recurso chegar na ponta e a gente poder executar, né, as PMEs poderem executar os projetos de eficiência energética e que, né, na prática, geram mais eficiência econômica e uma redução das emissões por parte dessas empresas. A gente também teve uma outra iniciativa, que foi uma iniciativa que está em curso, que é o Fundo Garantidor para a Amazônia. O Fundo Garantidor para a Amazônia é uma iniciativa que hoje conta com recursos do BNDES e com recursos do Fundo Vale. São 20 milhões de reais do BNDES e 20 milhões de reais do Fundo Vale, para trabalhar para que realmente a gente consiga apoiar projetos de bioeconomia na região da Amazônia.
os 20 milhões de reais do BNDES vão ser utilizados para assistência técnica e os 20 milhões de reais do Fundo Vale vão ser utilizados para a garantia aos projetos que vão ser realizados na região que conciliam o desenvolvimento econômico com a manutenção da floresta em pé. E a gente trabalha, então, dentro dessas duas necessidades, de capacitação dos empreendedores e garantia para que realmente, da mesma forma que o VFG Energia o fez, o recurso possa chegar na ponta. Só para dar um número para vocês, né? Hoje, a Amazônia ela representa 50%, né? A Amazônia, região norte, na verdade, né? Tirando o Mato Grosso, 50% do território nacional, todo mundo aqui conhece, né? Mas é só 6% do PIB, e no sistema financeiro, apenas 3% do crédito que circula no sistema financeiro é alocado na região. E desses 3%, só 100 milhões de reais vão para a bioeconomia. Então, é praticamente traço. E aí, dentro dessa iniciativa, que hoje conta com a Vale e o BNDES, mas a gente está abrindo para todos aqui, eu faço convite para todos junto participarem conosco, a gente vai dobrar esses 100 milhões de reais, né? Então, porque se você tem 20 milhões de garantia, você pode chegar a 100 milhões de financiamento. Então, a gente dobra esses 100 milhões. Então, são esses dois fundos garantidores, o FG Energia e o FG Amazônia, são fruto da nossa conversa aqui dentro do Lab, né? Mas uma construção de dentro para fora do BNDES a partir desses insumos. O que a gente fez com a chamada de blended é tentar realmente trazer o mercado como um todo, chamar o mercado para que ele possa fazer toda uma construção, realmente uma inovação aberta aqui, para que ele possa apresentar propostas completamente diferentes de blended finance e com isso a gente poder explorar as melhores alternativas, né? A gente fez essa chamada há pouco tempo, foi uma chamada onde nós colocamos 90 milhões de reais a mercado, né, de grants do BNDES, para a gente poder receber as propostas que existe uma expectativa de que pelo menos haja uma alavancagem de até 4 vezes, né? A gente não deu guidance dos instrumentos financeiros, ou seja, deu liberdade completa para o mercado ele se organizar e apresentar esses instrumentos. E a gente trabalhou, e aí fazendo um gancho com o que a Maria falou, do que a gente acha que são verticais que o Blended Finance ele vai fazer a diferença, né? Pelo menos inicialmente. Então, a gente trouxe um pilar de bioeconomia e economia florestal, o desenvolvimento urbano, que é uma pegada onde a gente tenta, né, trazer a dignidade para áreas de comunidade, né, de favelas, e, ao mesmo tempo, para recomposição de centros urbanos, né, que estão subaproveitados hoje nas grandes cidades brasileiras, fazendo que eles voltem a ter vida e sejam reintegrados na sociedade. E o terceiro pilar de economia circular, né? Então, a gente entende que essas verticais, o Blended Finance ele faz com que haja a conjugação, né, da filantropia, né, daquele que entende a realidade da ponta e está experimentando ainda com instrumento de doação, e o mercado financeiro, que vai extravar todos os recursos de uma forma mais intensa e com instrumentos financeiros que a gente consegue trazer, então, os recursos comerciais, conciliando aqui os concessionais, né, de doação com os comerciais de investidores que, com esse recurso concessional, vão conseguir ter o seu retorno financeiro. Então, a gente está bastante satisfeito com a iniciativa até o momento, né? Nós chegamos a ter 100 propostas em execução, mas foram apresentadas 50 propostas. A demanda pelos nossos recursos de 90 milhões foram de 900 milhões, então 10 vezes mais do que a gente colocou a mercado. A gente passou por uma primeira fase em que nós selecionamos 12 propostas que vão chegar na última fase para os seus pitches aqui, então o pessoal está bastante entusiasmado com essa última fase. A gente, né, o próprio BID aqui e outros convidados foram chamados a participar conosco nessa etapa final para opinarem junto com o time técnico. E o que a gente vê são instrumentos financeiros diferentes. A gente tem fundo de equity, tem FDIC, tem CRA sustentável,
tem, né, fundo garantidor, então, CRIs, então, uma série de instrumentos que, dentro desse blended, que eu acho que é um blended aí de muitos anos aqui, né, que a Maria colocou aqui, que a gente está bastante esperançoso de que vai dar bastante resultado. E a intenção, pós a aprovação, é realmente que a gente ajudar também as propostas a fazer um club deal, aí, né? Trazer mais gente interessados para a mesa, para que a gente possa alavancar o Blended Finance no país. O ecossistema, eu considero que a gente já está formando. Eu recentemente estive em Nova York para o New York Climate Week, e que tiveram sessões específicas de Blended. Infelizmente, eu vi assim, o Brasil subrepresentado, né? O Brasil ainda um pouco fora do radar de grandes partícipes do Blended Finance, com uma presença muito grande ainda de, né, África, Ásia, e eu acho que o Brasil ainda pode ocupar um espaço maior dentro dessa agenda, e o BNDES, aqui, integrante do Lab, né, e com todos os integrantes, eu acho que a gente tem esse papel de fomentador e articulador, e fazer com que realmente essa agenda se expanda de forma mais intensa no país, né? Então, agradecer aqui de novo a oportunidade, dizer que podem contar conosco. Vai ter muito aprendizado nesse caminho aqui. Muitos projetos que não foram selecionados, a gente vai trabalhar com feedback, né? E vai manter próximo, porque essa questão da agenda do Blended Finance no BNDES se tornou perene, né? A gente não está fazendo um edital aqui circunstancial. A gente está planejando já o nosso próximo edital para 2023. Então, criar uma esteira e para que essa esteira ela seja robusta o suficiente para os desafios que o Brasil tem, somente em parceria aqui. Então, a gente está aberto para construir junto com todos os nossos parceiros aqui do Lab e quem está nos assistindo, para que a gente possa, no final do dia, mudar a realidade da ponta de quem mais precisa. Então, obrigado pelo espaço. E fico à disposição aí para eventuais dúvidas e comentários. Muito obrigada, Bruno. Eu acho que, tanto pela sua fala quanto da Maria, fica muito claro assim, o potencial do mecanismo, né, para financiamento desses projetos que ainda não estão maduros para o capital privado chegar sozinho. E, de outro lado, né, um pouco dessa sua fala da falta de representatividade do Brasil, acho que se deve até pelo fato de ser um instrumento bastante inovador, né, que pouco se teve notícia aqui no Brasil, e que às vezes é até difícil do empreendedor entender muito bem como funciona, não só para o empreendedor, mas para o próprio financiador, né? Pode ser utilizado um amplo rol de instrumentos, né? Então, é tanta possibilidade que as pessoas às vezes até se perdem no meio de todas essas possibilidades. E o que a gente tem percebido no Lab, e o Felipe pode me complementar, é que falta ainda um pouco de materialidade, né, das pessoas entenderem como na prática faz isso, e até como cria uma cultura de colaboração em que todos os parceiros conseguem construir uma linguagem comum, né, e ter clareza do papel de cada um nesse contexto. Né? Não sei se o Felipe quer me complementar, mas isso fica muito claro, né, nas nossas análises aqui e na nossa troca com o ecossistema. Raquel, Felipe, só vou fazer um comentário aqui que, assim, no momento que particular aqui em relação à nossa chamada, que foi assim, a gente não tinha todas as respostas, entendeu? Assim, mas chegou num ponto assim, vamos colocar para rodar isso, entendeu? Vamos em frente. E a gente vai aprender, no percurso. Então, só para quem acho que está estudando e às vezes não tem todas as respostas, mas a gente também não tem. E eu acho que, no final das contas, até o momento, a gente já teve um ganho muito grande nesse processo. Porque o que o ecossistema se falou dentro desse projeto, né? Para mim, já tem uma satisfação muito grande e eu acho que as pessoas aprenderam muito. Então,
uma forma de trabalhar, e até às vezes a gente, como instituição pública, né, alguma coisa que... Mas inovar é empreender isso. Então, a gente não vai ter todas as respostas, a gente já vai, no final do projeto, estar um pouco mais maduro, mas é um processo contínuo aqui de aprendizado. Uma pequena contribuição que eu colocaria é que, pelos dados da Convergência, nós temos 16 projetos hoje de Blended Finance. Nós, pelo Lab, achamos que esse número é um pouco maior, por isso que a gente está fazendo esse observatório. Mas eu queria destacar que o BNDES ele traz uma tacada só, né, a perspectiva da entrada de 12 novos projetos, né, de muito mais, e isso foram 50 inscritos, né, 50 que foram realmente analisados. Então, o potencial de escala com essa tangibilização, né, com essa, em fazer esses projetos mais claros, mais tangíveis, né, isso tudo vai ficando cada vez mais concreto, inclusive até mesmo pelos órgãos de controle, porque você vai começando a afastar as inseguranças jurídicas que possam existir, você vai trazendo clareza para o processo e você vai colocando ali um arcabouço, tanto regulatório quanto, né, de conhecimento, que é muito benéfico para a profusão desse tipo de instrumento. Um ponto que eu queria talvez levantar nessa linha, viu, Felipe? Eu acho que é exatamente o que você está falando. A gente precisa começar a demonstrar que, do ponto de vista regulatório, é possível usar esses recursos mais concessionados e também, às vezes, justamente desmistificar nem sempre a quantidade de recurso, mas é a qualidade, o tipo de recurso que é posto em combinação. Às vezes tem uma imagem meio errônea, ao meu ver, de que vai distorcer o mercado. Obviamente, sim, algumas medidas podem distorcer o mercado, por isso que eu digo que tem que ser bem feito o blend, né? Quando você sabe usar bem o recurso, às vezes o recurso pode ser pequeno, como foi o caso, por exemplo, do Procel com a FGE, mas o impacto em termos de alavancamento é muito maior que uma enorme linha de financiamento que, de todas as formas, não resolve o problema, por exemplo, da falta de colateral do investidor. Eu acho que isso que a gente tem que entender bem também, quais são as barreiras de investimento que a gente quer resolver e onde que o Blended Finance pode servir para apoiar. E eu acho muito importante esses pilotos e também essa conversa com a regulação, que também aqui no BID a gente trabalha com muitos países, e aí, francamente, é mais fácil fazer Blended Finance na Colômbia e no México, por exemplo, que no Brasil, porque a nossa regulação ainda é muito travada. Então, acho que esse também é um trabalho legal do Lab para conscientizar e demonstrar também que nem sempre Blended Finance quer dizer crowd out, exatamente o contrário. Muito bom, Maria. Pessoal, aqueles que estão começando agora na pauta do Blended Finance e querem ter mais informações, eu estou colocando aqui no nosso chat a nossa publicação, né, sobre o tema, para aqueles que quiserem ler. O BNDES também tem uma página, né, que traz um conteúdo sobre esse assunto. No Lab, a gente tem o papel de apoiar projetos pilotos que estejam começando, que estejam nascendo, e a gente tem muito interesse em estar apoiando vocês, então a gente se coloca aí à disposição. Em breve a gente vai ter mais algumas publicações, né, mais uma pelo menos, sobre esse tema, né? A gente tem a intenção de começar a acompanhar esses projetos, né, e criar uma espécie de observatório, porque hoje, como o Felipe falou, a gente tem a Convergence, que tem assim, um apanhado geral de tudo que tem de Blended Finance no mundo, e no Brasil ainda é muito incipiente, tem pouquíssimas operações. Então, a gente tem a intenção de contribuir, né, para que mais projetos possam ser acompanhados e que a gente possa ter um framework, né, um template que a gente possa ir preenchendo e começar a ver como que esses projetos se desenrolam, né? E o projeto o piloto do BNDES pode ser aí uma oportunidade para a gente criar esse observatório, né, com esses projetos. E aí, assim, para trazer essa materialidade, nada melhor do que um caso concreto em que a gente vai ter oportunidade de avaliar tanto a perspectiva do financiador quanto a perspectiva do financiado na prática. E aí, para essa discussão, eu queria convidar o Johannes Zinkel, que é sócio-diretor da Inocas. A Inocas é uma empresa que tem por objetivo gerar impacto socioambiental através da regeneração de pastagens degradadas. Ele vai explicar para a gente como. E também a Anita Fiore, né, que é líder de investimento e diretora do BID Lab, que também participou do financiamento do projeto da Inocas, para eles contarem como, na prática, isso aconteceu, quais foram as dificuldades, né? Então, queria dar boas-vindas aqui para o Johannes e para a Anita,
né? Agradecer a vocês dois por estarem com a gente, por compartilhar com a gente o aprendizado e a experiência de vocês aí nesse período, né? E quero convidar aí o Johannes a começar a falar dele, explicando para a gente o que é o projeto da Inocas, né? Quais foram as motivações para o surgimento desse projeto e as dificuldades que levaram, né, que vocês tiveram na captação de recursos. Obrigada, Johannes e Anita, por estar aqui com a gente. Bom dia a todas e todos. Muito obrigado, Raquel, Maria, Felipe, Bruno, Anita, pela oportunidade de estar aqui. E é uma grande satisfação poder apresentar o nosso projeto aqui como um estudo de caso, né? Raquel, eu tenho um pequeno pitch, eu posso compartilhar a tela? Porque eu gostaria de entrar um pouquinho no que nós fazemos, né? E claro, trabalhamos com uma palmeira macaúba que talvez poucos conhecem, então eu queria mostrar algumas fotos, algumas imagens. Então vamos lá. Perfeito. Acho que vocês já estão vendo a minha tela inicial, certo? Perfeito. Então, o que nós fazemos aqui, se a gente fosse mostrar uma tela só, essa aqui é uma simulação, né? Nós implementamos sistemas agro-silvipastoris de macaúba, com o objetivo de produzir óleos vegetais, ração animal e ingredientes para alimentação humana em grande escala, de uma maneira sustentável, sem o desmatamento e sem mudança do uso do solo, né? Esse aqui é, numa página só, o que nós fazemos, né? Esse trabalho, ele surgiu a partir de uma pergunta da indústria de aviação, que procurava por uma alternativa sustentável para combustíveis para os aviões, né? Os aviões consomem mais ou menos 3% de todos os combustíveis no planeta, então é um mercado muito grande, uma demanda muito grande, e não é tão trivial buscar uma resposta para isso. Como que esses aviões podem voar de maneira sustentável? Quem trabalhou essa pergunta foi a plataforma de combustíveis sustentáveis de aviação Leufana, em parceria com a Yale e South Australia, as 3 universidades, e a Lufthansa, que estava na frente dessa pergunta com combustível sustentável. E, a princípio, um óleo vegetal poderia ser a resposta, né? Um óleo vegetal pode substituir o óleo mineral, o petróleo, né? E, com isso, teria uma fonte de matéria-prima renovável. Mas a produção de óleo vegetal também não é tão isenta de impactos, né? Muitas vezes impactos negativos, né? Se a gente pensa no Brasil, a soja, né? Ela ocupa grandes áreas, às vezes está atrelado com desmatamento, com certeza atrelado com mudança do uso do solo. A nível global é a palma, que só cresce nas florestas tropicais, então é derrubado muita floresta para plantar palma, né? Então, a pergunta é, existe uma alternativa sustentável? Se a gente pensar no crescimento do mercado de óleo vegetal, só para mostrar o tamanho do problema, são em torno de 6% ao ano, e se a gente fosse abrir novas áreas para plantar soja, para atender esse crescimento, e essas novas áreas fossem nas pastagens do Brasil, em 7 anos não haveria mais pasto no Brasil. São 24 milhões de hectares de novas áreas que têm que ser abertas todo ano para acompanhar o crescimento do mercado de óleo vegetal. Quer dizer, na verdade, não há solução, né, se a gente usar as culturas tradicionais, a palma, a soja e outras oleaginosas que já são implementadas no mercado, né? Muito rápido, não haveria mais terra para plantar tanta oleaginosa para atender o mercado de óleos vegetais e o mercado de combustíveis renováveis. Esse é o problema, né? E aí a solução encontrada foi essa palmeira, que é nativa brasileira, ela cresce da maneira que vocês estão vendo aqui nessa foto, em muitas regiões, ela cresce espontaneamente nos pastos, né? Quem distribui as sementes é o gado, ele gosta de comer a polpa, aí cospe a semente em algum lugar no meio do pasto e ali nasce a nova palmeira. E essa palmeira, ela produz uma grande quantidade de frutos que têm um alto teor de óleo, né? E aí a pesquisa se focou nessa planta e chegou à conclusão que seria possível adensar a ocorrência dessas palmeiras nos próprios pastos e assim produzir grande quantidade de óleo vegetal sem mudança do uso do solo, né, e sem desmatamento, né? Aqui já é uma foto assim no experimento da Embrapa em Planaltina.
Aqui só para olhar rapidamente o fruto, né? É possível produzir 2 tipos de óleo, 2,5 toneladas de óleo por hectare ano, num sistema consorciado, né, de pasto com essa palmeira. Isso é 5 vezes mais do que a soja produz por hectare, né? Então, a produtividade é mais alta e aproveita os pastos, não precisa substituir o pasto por um plantio, né, porque é um segundo andar produtivo. Depois tem ração, que é um subproduto, o endocarpo serve para biomassa, para produção de energia, e tem um sequestro de carbono de 20 toneladas por hectare e ano, né? Então, ainda tem também uma contribuição para a mitigação das mudanças climáticas, se um sistema assim é implementado. Se a gente replicar esse conceito em todos os pastos do cerrado brasileiro, seria possível neutralizar todas as emissões do Brasil, de toda a economia brasileira, só para vocês verem o potencial desse conceito. Bom, o que nós fazemos, agora bem rapidamente, a gente faz a coleta da macaúba nativa, já para pôr a roda para rodar e trazendo oportunidade de trabalho e renda para trabalhadores rurais, né? Temos um laboratório de germinação para produzir as mudas. Esse laboratório a gente faz em parceria com uma penitenciária, gerando trabalho, ressocialização, profissionalização para os internos recuperandos dessa penitenciária, né? Então, aqui tem um impacto social muito importante. Temos um plantio, o projeto piloto, que foi financiado pelo BID, é de 2.000 hectares. Hoje nós temos a meta de chegar em 30.000 hectares, em parceria com o agricultor familiar, na terra dele. Então, aqui é o outro impacto social, né, que a gente gera para o agricultor familiar. E a agroindústria para processamento. Se a gente olhar nos impactos na contribuição para os ODS, a gente acredita que contribui pelo menos para 9 dos objetivos. O foco é o agricultor familiar, melhorando a produtividade e lucratividade das suas fazendas. O trabalhador rural, que tem uma oportunidade adicional de trabalho e renda. Questão ambiental não é só o carbono, também habitat para espécies nativas e outros impactos, como, por exemplo, para a questão hídrica da microbacia. Não vou ler todos os pontos que estão aqui. Os recuperandos com ressocialização e o consumidor com um produto sustentável. Então, esse é o impacto que é esse conceito e o trabalho que a gente está trazendo gera, graças ao apoio do investimento do BID com uma ferramenta de Blended Finance. Queria só trazer o último slide agora aqui, alguns reconhecimentos. O primeiro foi pelo Banco Mundial, ficamos em primeiro lugar numa chamada global, e esse reconhecimento que nos abriu as portas para o BID, chamou a atenção do BID, que aí se dispôs a nos apoiar com investimento para esse trabalho. Depois teve vários outros prêmios, o importante foi esse da Iniciativa 2020 em 2019, Climate Ventures também em 2019, Desafio Florestal do Fundo Vale em 2020, e neste ano ficamos em primeiro lugar no prêmio Estratégia ODS Brasil, que mostra, eu acho, como não só nós acreditamos que aqui há uma solução sustentável para a produção em grande quantidade e, ao mesmo tempo, mitigação das mudanças climáticas e geração de impacto. Raquel, isso primeiro como uma introdução do que nós fazemos, acredito que a gente pode falar um pouco mais hoje ainda sobre o instrumento que possibilitou o financiamento desse nosso trabalho. Muito obrigada, Johannes. E aí, eu queria então chamar agora a Anita para contar. Anita, como é que foi, né, essa aproximação aí do BID, né, e do Johannes, e como é que é a estratégia de se aproximar, né, de empreendedores, né, como a Inocas, na estratégia de financiamento e de atingimento dos ODS e do próprio BID Lab? Obrigada, Raquel. Obrigada, Maria, Bruno, Felipe. Johannes, é sempre um prazerzão estar com você nessas mesas e dividir essa história tão bonita aí que vocês têm. Então, só para quem não conhece, o BID Lab não é o laboratório de inovação, é outro lab, né, Raquel? A gente já teve confusões. O nome, antigamente, aí no Brasil, que era o Fundo Multilateral de Investimentos, e há 3 anos a gente mudou de nome para BID Lab. E, na verdade, a gente é um trust fund fora do balanço do BID. E o meu papel aqui é justamente um laboratório de inovação financeira, como vocês, mas também o meu papel aqui é apoiar o ecossistema de inovação na América Latina e no Caribe, né? E o fato de eu estar falando que eu sou um trust fund fora do balanço do banco, isso é muito importante, porque isso me permite, na prática,
rodar todos esses produtos de blended finance sem colocar o credit rating do BID em risco, né? O BID precisa ter um rating de crédito AAA aqui, né, AAA, para emprestar para os países a um preço razoável, né? E se eu tivesse dentro do balanço do BID, o risco, né, eu ia expor, digamos assim, o balanço do banco. Enfim, por isso que eles decidiram colocar a gente como um trust fund para fora, e eu realmente agradeço quem teve essa ideia, porque sem ela a gente não teria um projeto tão legal quanto o do Johannes, por exemplo, aí rodando, né? Então, aqui, pelo seu trust fund, eu consigo rodar vários instrumentos, tá? Eu consigo rodar desde o crédito sênior tradicional até, enfim, um projeto de blended finance, empréstimos que a gente chama de revenues-based, né, baseado em receita, que pode ser um conversível baseado em receita. Eu consigo fazer doações contingentes que podem virar empréstimo depois, ou eu consigo fazer um SAFE, que é uma doação que depois pode virar um equity. Eu consigo fazer equity direto. Eu faço equity indireto através dos fundos, Bruno, assim como vocês fazem, né? A gente também é um fundo de fundos aqui no BidLab, a gente tem mais de 60 fundos de venture capital aqui ativos. Então, a gente faz de tudo um pouco. E aí eu descobri o Johannes, justamente, eu estou passando um filme aqui na minha cabeça, Johannes, quando a gente começou a te contratar, correr atrás do Johannes, porque antes, nosso primeiro diálogo foi com a Universidade da Alemanha, que estava fazendo esse piloto para a Lufthansa, né? E eles, claro, tinham a cabeça de pesquisador, mas a gente, com o Banco de Desenvolvimento, a gente pensou, nossa, isso é genial, como é que a gente vai fazer? Só que eles precisavam de tudo, né? Imagina, a gente falou, gente, isso não pode ser um projeto acadêmico, isso tem que ser uma empresa. Não pode ser... Para escalar, ele tem que andar sozinho, não pode ficar dependendo de doação. E esse negócio tem uma capacidade comercial absurda. Então, a gente pensou, não, vamos ajudá-los a criar uma empresa. Então, no início, a gente passou um ano, né, Johannes, antes de você entrar um pouco, ajudando eles a estruturarem a empresa. Então, teve essa parte também, que é um papel do Banco de Desenvolvimento um pouco. A gente faz um advisory, né, para o setor privado, que não está em nenhum lugar dos anais do banco, mas a gente faz muito isso. Então, a gente ajudou eles a formar a empresa, e a gente viu que a empresa ia precisar de tudo. Ia precisar de um equity inicial, tá? Ia precisar de uma doação para capacitação da equipe que ia participar ali, tá? E a gente ia precisar também de um componente de empréstimo, porque ele ia precisar de capital de giro, né? Então, a gente ia precisar de tudo, tá? Uma coisa importante, a gente faz isso sempre? Não. A gente sempre faz isso quando a gente identifica sérias falhas de mercado no meu métier, que é Venture Capital, que é a parte de capital de risco, né? Então, no Brasil, a gente vê duas grandes falhas. Na área de clima, quer dizer, o mercado não está indo ainda com a fã que deveria estar indo, tá? E na área de diversidade de gênero, que é outra pauta aí, tá? A gente vê essas duas grandes falhas agora. Então, a gente resolveu fazer uma mescla. A gente falou, bom, o que a gente, BidLab, pode dar? Para a gente, como BidLab, a gente pode dar um equity direto. Quem mais pode entrar nisso comigo? Aí eu comecei a ver esses fundos que a Maria falou no início, que são fundos parceiros nossos. O BID, ele é uma agência executora desses fundos internacionais. Então, o dinheiro deles vem para a gente e a gente executa, tá? Então, eu comecei a ver todos esses fundos de clima internacionais e a gente achou o FIP, né, Johannes, no seu caso, que era o Forest Investment Program, do Banco Mundial. E a gente falou, não, a gente pode casar nosso equity com recursos do FIP, tá? E a gente pode pegar algum recurso de doação que a gente tem aqui de um outro programa nosso também para ajudar a construção dessa empresa. A gente ajudou a construir o termo de referência que contratou o Johannes, tá? O Johannes foi assim, escolhido a dedo mesmo, e vocês veem que maravilha que isso foi. E com muita gente desses fundos, todo mundo por trás, né? Então, eu paro aqui, não foi fácil, tá? A gente teve, imagina a dificuldade contratual de você botar todos esses instrumentos embaixo de um projeto só. Então, a gente teve que fazer um contrato de grants, um contrato de empréstimo, um contrato de equity,
entendeu? Ainda, a gente no Blended Finance, muitas vezes a gente tem esse desafio na prática, mas, assim, eu acho que quando você tem toda uma equipe de advogados de todas as partes envolvidas e todo mundo com o mesmo incentivo de fazer acontecer, a gente conseguiu fazer. Tá? Johannes, explica aí os prós e cons aí, o que você achou dessa salada de produtos financeiros aí no início? Eu me lembro dessa história inicial, né? Como é que foi para vocês? Eu lembro que a gente já, né, assustou um pouco, mas conta aí. Sim, Anita, muito obrigado por essa retrospectiva, por toda a história, inclusive antes de eu chegar no projeto. Realmente foi muito interessante e, se vocês permitirem, eu tenho mais um slide onde eu compilei esses diversos momentos focando nos instrumentos financeiros, né? Então, vamos lá. De fato, como a Anita falou, o nosso projeto começou na pesquisa, né? Com um grant, um fomento da União Europeia para esse grande projeto de pesquisa na Universidade Teofana e parceiros, né? Foram 3 milhões de euros que entraram para esse trabalho em 2011. Depois, em 2014, quando esse projeto foi concluído, e aí nos anos seguintes ainda houve um seed investment da própria equipe de pesquisa, né, que com no diálogo com o BID, falam, bom, vamos fazer uma empresa, e aí houve muita dedicação, principalmente em Kind, a gente estima hoje que foi em torno de 1 milhão de euros ainda dessa equipe de pesquisadores e fundadores, que foi dedicado à construção dessa startup, né, dessa empresa. E sempre já com essa ideia, então, do BID, com recursos do Climate Investment Fund, para viabilizar a materialização desse projeto piloto, né? E, então, foi tratado, era um pouco dinâmico, tinha várias ideias de instrumentos, como a Anita já descreveu, inclusive tem esse histórico melhor que eu, mas no final estava sobre a mesa essa opção, né, de 3 milhões em equity, mais 1 milhão em Reimbursable Grant, mas tinha uma condição importante, que era que a gente teria que levantar mais 2 milhões de dólares da iniciativa privada ou de algum outro investidor. E isso não foi fácil, né? Naquela época ainda, em 2014, 15, esse tipo de projeto de impacto ainda não tinha essa atratividade, ou não era reconhecido como algo que precisa e vale ser apoiado como é hoje, né? Hoje tem uma atratividade muito maior. Então, só em 2018 que a gente conseguiu alguns investidores locais do próprio agronegócio que se comprometeram a entrar com esses 2 milhões de equity como contrapartida para o recurso do BID. Então, foi um trabalho árduo, né, que levou tempo e exigiu também bastante recurso, e aí, para a gente chegar até ali, a gente teve ainda 2 instrumentos anteriores, mas que foram, de certa maneira, incentivados por esse recurso que veio do BID Climate Investment Fund. E foram 2 créditos pontes. O primeiro foi da Citaui, né, que nos deu um recurso pequeno, mas decisivo no momento onde a gente não conseguia mais avançar, a gente não tinha mais como pagar os pequenos custos do dia a dia para continuar esse trabalho de fundraising e de estruturação do empreendimento. Um ano depois ainda veio um segundo bridge loan da Autília, que depois se tornou a Mirova, e hoje mudou de nome de novo, é Impact Earth, um recurso muito importante também de bridge loan. Então, nos adiantou um pouco os recursos que depois vieram do BID, a gente devolveu para Citaui e para Autília, mas foram aportes super decisivos para a gente poder começar o projeto em 2018, né? Aí depois ainda, isso eu queria já mostrar qual que foi o impacto que esse recurso do BID gerou. A gente implementou o projeto piloto, isso a gente concluiu no ano passado, os 2.000 hectares estão plantados com 55 fazendas de agricultores familiares, e aí em 2021 a gente recebeu um recurso adicional de 12 milhões do Fundo Vale. Aqui era para ser equity primeiro, mas depois o Fundo Vale mudou a estratégia deles e eles acabaram transformando isso numa compra antecipada de carbono. Então aqui entra um novo instrumento, que no início, quando nós planejamos, a gente nem ousava em sonhar que o carbono poderia ser uma forma de garantia, uma forma de incentivo, uma forma de retorno adicional para um projeto de impacto, né? Mas aí, então, ano passado, a gente já fechou esse investimento do Fundo Vale, e este ano a gente abriu um novo, já é o terceiro projeto com a Mirova,
e a MAS, que é a aceleradora de impacto na Amazônia, para um projeto de 5.000 hectares lá na própria Amazônia, também com uma mistura de instrumentos. Aqui uma parte em equity, uma parte é uma dívida, a maior parte, na verdade, é uma dívida, e tem uma dívida conversível em equity também. E aqui, de novo, o carbono é importante. O carbono serviu como garantia para a dívida. São 30 milhões aproximadamente em dívida, né? E eles estão assegurados pelo carbono que é gerado por esse trabalho de reflorestamento, né? E agora, olhando para frente ainda, e aí eu pego o gancho do que foi dito antes pelos outros, a possibilidade de alavancar capital da iniciativa privada. Nós estamos, nesse momento, negociando com 6 empresas do setor de biocombustíveis, brasileiras, europeias e também ali do mundo árabe, para investimentos de enormes proporções. O maior deles tem o interesse aqui de fazer um plantio que teria um investimento de 2,2 bilhões de reais, né? Então, aqui eu acho que eu tentei, pelo menos, trazer um panorama, né, dos passinhos e do que está se abrindo como oportunidades, né, de grandes investimentos do setor privado, que foram alavancados por esse apoio decisivo na hora certa aqui pelo BID, Climate Investment Fund. Muito obrigada, Johannes, por compartilhar com a gente de forma tão didática a jornada de capital do teu projeto. Não é trivial, né? Então, é muito importante a gente trazer, assim, que no início realmente foi capital a fundo perdido, né? Teve muito investimento na parte de estudo, de pesquisa, né? Teve um capital realmente concessional nesse início para que fosse possível que o capital privado chegasse, né? E aí eu queria trazer, assim, olhando para a tua jornada, a gente recebeu uma pergunta aqui que é o seguinte: acho que a Anitta já até começou a falar um pouco sobre isso, mas, Anitta, a gente recebeu uma pergunta que quais são os instrumentos financeiros que o BID Lab utiliza no funding de projetos? Né? A Anitta falou de alguns, mas onde o público poderia buscar essa informação? Ela está disponível em algum lugar? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, Anitta? Olha, gente, eu adoraria falar que está, mas o nosso website está longe de ser perfeito. Ele não, eu acho que tem uma parte lá que fala sobre instrumentos financeiros, mas ele vai falar mais sobre grants, empréstimos e equity, assim, mais tradicionais. Eu acho que o que eu estou falando aqui, que dentro de grants, a gente, por exemplo, tem que é doação tradicional e doação conversível. Dentro de empréstimos, você tem empréstimo sênior tradicional, a dívida subordinada, a dívida conversível, e no equity a gente tem o first loss equity, o equity preferencial. Essa segunda derivada não está no site, tá? Mas se você for no site do BID, colocar search lá, BID Lab, você vai ver que tem uma parte que fala sobre instrumentos financeiros que fala sobre isso. Geralmente, os grants e a segunda derivada do grant, que é a doação conversível, a gente usa para aquelas startups que estão, como estava a Inocas no início, que estão numa fase de ideação, tá? Depois que ela passa do MVP, que ela já passou pela ideação, começar a ter os primeiros clientes, aí a gente começa a considerar equity, tá? E a gente só olha para o empréstimo, para a dívida, quando a empresa tem clientes receita recorrente, tá? Que já é mais no finalzinho do ciclo, ou seja, a dívida é para aquelas startups mais gordinhas, com um pouquinho mais de milhagem, tá? Mas, infelizmente, todos eles não estão, tá, gente? Está mais tradicional ali. Mas é possível a gente dizer que é uma engenharia financeira, né, Anitta? No fundo, vocês olham para a necessidade do empreendedor e desenham as possibilidades dentro do que é possível. É possível a gente falar desse jeito? A pergunta que eu sempre faço, assim, no nosso português, é onde é que está apertando o seu sapato? Tá? Onde é que está apertando o seu sapato? Às vezes eles falam, não, eu não quero me diluir, eu não quero equity. E quando você entra com equity na companhia, você compra parte do patrimônio da companhia, né? E a gente participa do conselho da empresa, por exemplo. Então, muitos dizem, não, eu não quero equity, eu não quero me diluir. Eu quero apenas capital de giro. Mas eu preciso de um capital de giro
que dialogue com o meu fluxo de caixa. Então, muitas vezes, nesse caso, eu faço um empréstimo baseado no ciclo de receitas da empresa. Eu tento casar isso, né? Em alguns casos, eles chamam isso de venture debt, né, também. Outros casos, eles pedem, não, já teve um caso ano passado que veio uma startup que veio, não, eu quero o equity de vocês porque eu preciso do BID no meu conselho, eu preciso de um banco de desenvolvimento no meu conselho, eu acho que vai fazer toda a diferença para a nossa empresa. Então, cada empreendedor vem com uma dor diferente, entendeu? E outros que falam, não, eu preciso realmente de um recurso, assim, eu preciso de uma doação, porque eu estou com esse projeto de pesquisa aqui dentro, que eu estou tentando desenvolver essa segunda linha de negócio aqui, que tem tudo a ver com o clima, me ajuda, por favor, vamos ver se a gente consegue uma... E aí, às vezes, eu faço uma doação conversível, entendeu? Depende da demanda. A gente aqui tenta ser demand-driven, o quanto a gente pode. Muito bom. Eu vou trazer agora a pergunta da Marília Monteiro da Silva para o Johannes, tá? Ela trouxe a pergunta que é a seguinte: gostaria de saber se foi realizada uma análise dos impactos que o foco no único tipo de árvore pode trazer para a biodiversidade. Quanto aos emissores, parece impossível trazer neutralidade com relação a gases de efeito estufa por conta de altas emissões de metano, advinda da criação de gado e gás. Muito poluente e monóxido de carbono. É uma pergunta bem técnica, Johannes. Não sei se você consegue responder aqui simplificadamente. Se não der, depois a gente vê um jeito dessa resposta chegar na Marília. Sim, Marília, obrigado por essa pergunta. Isso é uma pergunta-chave, né, que nos acompanhou durante a fase de pesquisa, né, porque justamente estávamos procurando uma solução sustentável para a produção, né? E uma única palmeira, né? De fato, um diferencial dessa palmeira, a gente tem que destacar, em primeiro lugar, é uma palmeira nativa brasileira, é a palmeira de maior dispersão no território nacional, inclusive na América Latina. Tem até o México, né? Ocorre essa palmeira nos pastos de uma maneira já espontânea, como eu mostrei no início, né? Então, é uma palmeira diferente de outras, como a palma, que é o dendê, né? A gente conhece como dendê, que vem da África, então ela não tem os inimigos naturais, não está adaptada aos biomas, né? Esse é um diferencial. Depois a gente tem que lembrar que a linha de base é um pasto degradado, né? Uma área totalmente quase desértica, né? Ali só tem um pouco de gramínea, pastos degradados geralmente nem cresce muito bem essa gramínea, né? E a gente faz essa introdução dessa palmeira neste pasto, né? Aumentando a biomassa ali, aumentando melhorando o conforto térmico do animal, melhorando o espaço para polinizadores, para aves e outros, né? Se tornam corredores vegetais, que a gente geralmente planta em áreas pequenas, né? Tem que lembrar isso também, agricultura familiar, então não são monoculturas, né? São pequenas parcelas que geralmente ligam florestas isoladas, então se tornam corredores ali para a fauna nativa poder circular melhor. Então, realmente, é só uma planta que a gente está focado, né? Mas ela faz toda a diferença, né? E a gente incentiva também, e temos muitos exemplos deles nas nossas fazendas de parceiros, sistemas agroflorestais, onde os produtores plantam outras culturas na entrelinha dessa palmeira. Então, já tem mandioca, tem milho, tem abacaxi, tem abóbora, várias outras, tem café, né? Tem, inclusive, espécies perenes, né? Sendo plantadas nessa entrelinha. Então, isso em relação a uma planta só, é uma monocultura, não é algo bem diverso, mas o carro-chefe é essa palmeira com uma alta produtividade de frutos, né? Quanto ao carbono, aquele número que eu trouxe, 20 toneladas por hectare ano, é o resultado de um estudo do Imaflora, quer dizer, uma instituição de referência na área ambiental no Brasil, que estudou usando os protocolos de certificação de carbono e estudou o nosso modelo. E esse número, 20 toneladas, ele já desconta todas as emissões da pecuária, né? Então, de fato, a pecuária é um dos grandes emissores de gases de efeito estufa, né? O metano tem um impacto muito maior que o carbono, né? Então, em média, uma cabeça de gado, que é o que se mantém num hectare, numa pecuária convencional, emite 2 toneladas por hectare ano, né? Uma cabeça de gado, 2 toneladas. Né? Agora, e a gente supôs que com o nosso sistema, o produtor consegue aumentar a quantidade de gado
nessa mesma área. Então, a gente parte, a linha de base é uma cabeça, e depois, com o sistema implementado, são 3. E essas, então, 6 toneladas que o gado emite são descontados do balanço. Então, quando falamos de 20 toneladas de sequestro, já é um número líquido, né? Quer dizer, não só está contribuindo para uma mitigação ou para uma redução do carbono na atmosfera, como também já está neutralizando o gás da pecuária, né? O metano emitido pela pecuária. Então, seria um sistema que permite, inclusive, oferecer aqui uma carne ou um leite de carbono neutro, porque tudo que foi emitido já foi sequestrado, compensado, e ainda tem uma sobra que aí sequestra e compensa outras emissões da economia. Muito obrigada, Johannes. Indo agora para a Anita, né? Anita, a gente está aqui com um público que tem alguns bancos, né? Bancos de desenvolvimento, bancos públicos, capital privado, capital, enfim, diversos tipos de capital estão ouvindo a gente aqui. Como é que você explica essa flexibilidade que o BID Lab tem, né, para poder oferecer assim, essa gama de recursos? O que você tem para falar um pouco sobre isso, para esses organismos que estão aí na fase de pensar como incorporar o Blended Finance? Né? O que você teria a dizer para eles? Assim? O que permite essa flexibilidade do BID Lab? Então, Raquel, essa pergunta é muito boa, porque, como eu disse no início, eu acho que a chave da flexibilidade aqui no BID Lab tem a ver com o fato de a gente ser um trust fund apartado do balanço do banco. Tá? O meu papel aqui é de laboratório. Tá? Então, meu papel aqui é de testar instrumentos financeiros para depois, no futuro, a Maria, o Orlando, o Rafael, os meus colegas do CNF, verem o que deu certo, o que não deu, e o que deu certo tentar replicar nos bancos públicos, devem ter vários aqui escutando a gente, né? Pegar o term sheet que funcionou e tentar ver o que precisa mudar naquele convênio constitutivo daquele banco, naquele regulamento que regra aquele banco, o que a gente pode mudar, ajustar para poder poder implementar esses instrumentos financeiros que a gente testa aqui, né? Essa é a cadeia, né? Então, meu papel não é escala, fazer esses instrumentos inovadores em escala. Esse é o papel da equipe da Maria Neto, do Orlando, do Rafael. Tá? Então, eu acho que é importante pensar no futuro. Eu acho que seria legal... Eu gostaria que todo mundo tivesse um BID Lab dentro dos bancos de desenvolvimento, tivesse um dinheirinho apartado para tentar ter esses experimentos, né, de inovação financeira, usar todo esse conteúdo que vocês aí produzem, né? E caso não seja possível, conversar, por exemplo, com a equipe, com a CNF, com a equipe da Maria Neto, com o pessoal do BNDES, que pode talvez trazer essa demanda para a gente aqui no BID Lab e a gente rodar aqui alguns instrumentos, fazer um teste de alguns instrumentos dentro do Brasil, para depois mostrar para ele que pode funcionar ou não. Então, eu acho que um recurso, um trust fund apartado do balanço seria legal. Se não for possível, estudar com bastante cautela o convênio constitutivo do banco, ver o que é possível de se fazer em termos de instrumentos financeiros hoje e tentar começar alguns pilotos dentro do que você tem hoje, né? Porque isso é um processo, sabe, gente? É um processo que leva, que você tem que... É um processo que leva anos. Você vê o caso do Johannes e tantos outros. Assim, leva anos para você convencer as pessoas dentro do banco que funciona, que é importante, que precisa, Maria Neto que o diga. Né? Assim, é um processo longo de convencimento interno dos bancos para você trazer esses instrumentos inovadores para a escala, né? Mas é absolutamente factível. Maria, quer complementar um pouco a fala da Anita? Estou vendo que você está aqui. Seria bom a gente ter também a tua perspectiva na perspectiva do banco, né? Não, acho que o que a Anita fala é verdade. A mesma dificuldade que um banco público nacional ou que o Johannes teve, a gente também tem, né? Porque, como eu falei, até um pouco, de fato, é aprender a fazer esse blend correto. E, para mim, a receita principal é entender primeiro o que a gente quer tratar como barreira de investimento, qual que é o problema que a gente está tentando tratar,
para definir, de novo, a ferramenta, a caixa de ferramentas que a gente tem que colocar. Eu vi que teve uma pergunta também, falando um pouco, quais são os desafios para atrair investimento do setor privado para inovação na América Latina? De fato, eu acho que assim, a América Latina toda tem um problema com o sistema financeiro que é muito baseado ainda, né, no mercado bancário tradicional, comercial, que não toma muito risco e que financia a muito curto prazo, em geral com juros relativamente altos comparado com o resto do mundo. Então, a gente tem visto umas coisas interessantes até de reação do próprio mercado, né? Fundos de investimentos estão se transformando em bancos alternativos praticamente. E a gente também tem visto, por exemplo, por que na região explodiu as soluções fintech. Acho que, em parte, justamente pelo problema de ter que diversificar um pouco essas fontes de financiamento e repensar a forma de trabalhar, que às vezes, quando a gente tem um mercado muito concentrado, muito tradicional, não permite acontecer. E a gente vê isso em todas as regiões, em todos os países, uma dificuldade, às vezes, de alavancar justamente investimento de capital de longo prazo, que é o que a gente precisa para modernização, para tecnologia, para desenvolvimento, para produtividade, né? E por isso que a região tem tantos bancos públicos, né? No fundo, também a região, por exemplo, também ainda tem um mercado de capital muito pequeno, né? O nosso mercado de capital ainda, por exemplo, para empresas pequenas e médias, né? Ou para negócios que começam agora, é muito difícil cotar numa bolsa. A gente não opera como a Malásia ou a Indonésia, por exemplo, que tem bolsas que os pequenininhos participam, né? Então, acho que tem muita coisa para melhorar no sistema financeiro, mas considerando isso, ainda mais eu acho que esses mecanismos disruptores são importantes para até fazer um pouco justamente os próprios bancos privados, né, o sistema financeiro avançar junto com essas inovações. Então, dificuldade, ela é grande, mas eu acho que faz parte também aprender a gente começar a desenvolver modelos e formas de poder dar boas práticas com relação a isso, e eu diria uma das grandes boas práticas é que mecanismos de financiamento e investimento tem que ser resposta a problemas, e a gente tem que entender os problemas concretos. Eu vi muito erro no passado, tanto por bancos comerciais como públicos, de lançarem, por exemplo, editais ou fundos, para problemas, mas sem analisar qual era a barreira real para o investimento. Então, assim, escutar o investidor, escutar o privado, escutar o tipo de gente que está metida naquele negócio, o Johannes, né, que está tentando fazer, é extremamente importante para definir qual a melhor solução para esses negócios. E não é uma coisa rápida, mas eu acho que é extremamente importante que, por outro lado, na medida que a gente vai acertando esse tipo de iniciativas, a gente pode escalar. E tem um potencial de replicação, sim, de modelos. Eu acho que o modelo, por exemplo, do FGE com o BNDES é um modelo que é completamente replicável para outros países na região e que corresponde a um problema muito típico da nossa região. Por quê? A nossa região não tem legislação estándar de eficiência energética, por exemplo, como nos Estados Unidos ou na Alemanha, onde eu morava, que basicamente você cumpre ou não cumpre. Se você não cumprir, você tem que pagar. A gente não tem isso na nossa região, a gente não está nesse momento. Então, também os instrumentos têm que ser adequados à realidade real. A adoção de eficiência energética era realmente feita para tratar de um problema de custo de produção de uma pequena e média empresa ou de uma indústria, né? Então, é diferente a perspectiva de outras economias, por exemplo, que podem ter um outro tipo de approach mais sofisticado. Então, sim, eu acho que a gente tem muita coisa em comum, e esses instrumentos são ainda mais importantes quando a regulação ainda não está bem estruturada, quando a gente ainda tem muitas imperfeições de mercado, e onde a gente precisa justamente desses recursos concessionados que possam ser mesclados com nós para pilotar casos, como o caso do Johannes, que uma vez pilotados e bem-sucedidos, podem ser talvez mais facilmente replicados com menos preocupação de risco dos bancos, dos financiadores e dos fundos. Muito obrigada, Maria. Voltando agora para o Johannes, né? Johannes, o que você acha que foi o grande diferencial para que você conseguisse, né, atrair a atenção, né, do BID, do Banco Mundial, enfim... Acho que o início da tua jornada de capital, pelo que eu entendi, foi uma jornada que realmente você conseguiu atrair, né, a atenção de players bastante relevantes. O que foi o grande diferencial, né? E qual que é o conselho que você dá para esses empreendedores, né, que têm aí um desejo de ser um empreendedor social bem-sucedido,
né, e que estão iniciando a jornada? O que você falaria para eles? Bom, Raquel, no nosso caso, né, eu posso contar como foi para nós. Eu não sei se eu tenho uma resposta para todos, né, para todos os empreendimentos e todas as ideias que estão surgindo, né? Mas o que eu tenho certeza que no caso do nosso projeto foi decisivo todo o trabalho de pesquisa e desenvolvimento que foi feito obviamente, com recursos da União Europeia, doações, né, mas foi feito um trabalho muito sólido, né, um estudo de viabilidade muito detalhado, né, foram 4 anos de pesquisa e desenvolvimento antes da gente ter o piloto, ou ter o plano de negócios, né, e a modelagem financeira pronta para poder apresentar para investidores, né? Então, acho que isso foi um grande diferencial. E depois, o que fez diferença, o que foi decisivo também, e aí também pegando um pouquinho o gancho das falas da Maria e da Anita, foi o trabalho que foi feito em conjunto com o BID, de encontrar o instrumento ideal de investimento, né, que depois virou esse instrumento misto, né, que de início havia a proposta do BID de fazer um investimento com dívida e a doação, a dívida para o ativo biológico, né, e a doação para o treinamento dos agricultores familiares, né, e precisaria do equity, né, da iniciativa privada. E esse mix de instrumentos gerou um receio muito grande dos investidores da iniciativa privada, porque eles estariam assumindo o risco sozinhos, né? E ainda mais num cenário como no Brasil, onde, apesar que montamos uma sociedade anônima, né, que dá uma certa proteção ao capital dos investidores, né, além do que é investido, que obviamente assume o risco, mas tem, em casos trabalhistas ou tributários, os investidores precisam entrar com recurso próprio, no caso de um processo jurídico, né? E, então, isso gerou um desconforto muito grande. A gente passou 2 anos conquistando investidores que depois, quando faziam a due diligence, chegavam à conclusão, olha, não, esse risco está muito grande para nós, né? Até o momento onde, então, o próprio BID falou, olha, vamos mudar, né? Vamos abandonar a ideia da dívida e passar para um equity, né, assumindo o risco. Isso fez toda a diferença, né? Então, a escolha do instrumento certo, né, no diálogo com investidores e com o banco, né, foram decisivos, né, para esse trabalho. E depois, pós-investimento, aqui eu também pegando um gancho da fala da Anita de um pouco antes, né, no nosso caso, foi extraordinariamente positivo ter o BID com a gente como investidor e com assentos no nosso conselho de administração, né? Porque aí não foi só o dinheiro do BID que entrou e permitiu a execução do trabalho, e sim entrou toda a expertise, né? Todo o conhecimento de governança, de boas práticas, isso entrou também dentro do nosso trabalho e permitiu a consolidação e a execução de um trabalho com os melhores padrões e boas práticas né, para um projeto como esse. Muito obrigada, Johannes. Agora uma pergunta final para a Maria e para a Anita aqui, que é o seguinte: qual que é o conselho que vocês dariam para uma organização, para um banco, para uma gestora de recursos, enfim, para um provedor de capital que quer se envolver, né, com esse mecanismo de blended finance, enfim, seja para começar a investir com impacto positivo, né, e para se envolver com esse ecossistema? O que vocês recomendam que essas instituições olhem, façam, enfim? Quais são as palavras finais que vocês têm a dizer a esse público? Quer que eu comece, Maria? Tá bom. Então, bom, eu acho que são 3 coisas, né? De novo, repetindo o que a Maria falou, né? Ver a falha que você quer atacar. Qual é a falha de mercado ali que a sua instituição, você acha que tem capacidade e faz parte aí da sua estratégia, né? Que você quer atacar. Segundo, eu acho que você tem que olhar a oferta e demanda, né? Tipo, o que os empreendedores estão demandando, de novo, onde aperta o sapato daqueles empreendedores, daquele setor, daquele local que você está querendo financiar, né? E o que o mercado financeiro está, de fato, ofertando em termos de solução financeira, né? Então, você vai achar aí
uma lacuna que tem que ser atacada, e eu acho que, finalmente, você tem que olhar de novo o seu convênio constitutivo. O que você consegue fazer, dado as regras do jogo do seu banco. Tá? Eu acho que é um primeiro momento. Mudar as regras antes de tentar mostrar para os seus colegas que aquilo é bacana, eu acho meio perigoso. Só vou dar um exemplo. A gente, com o BID e BNDES, Maria, não sei se você lembra, com microfinanças, lá atrás, há 20 anos, a gente fez isso. A gente começou a pilotar, através do BNDES, uns programas de microcrédito, antes da regulação ser criada, para depois mostrar para o regulador que aquilo poderia ser um mercado legal e que dali poderia ser criada uma regulação que incentivasse, né, a entrada do setor privado naquela parte do setor financeiro. Então, eu faria isso. Oferta, demanda, a lacuna que você quer atacar e faz seu dever de casa aí do que você consegue fazer com o convênio constitutivo da sua instituição. Mas a Maria vai falar melhor que eu. Não, acho que você já falou tudo, Anita. Exatamente, acho que o importante aqui é, se eu sou um banco, um fundo, obviamente depende do que eu faço, eu tenho que, como a Anita falou, depende do que eu quero atacar, né? Eu tenho que pensar qual que é o meu papel. Acho que é importante também essa abertura, né, de começar a trazer outros tipos de fontes de financiamento, trabalhar junto com outras entidades, poder fazer um mapeamento melhor. Acho que isso faz parte de quem quer entrar no Blended Finance, de entender. Às vezes a dificuldade é que, por exemplo, um fundo de blended, ou, por exemplo, um fundo filantrópico, pode ter uma iniciativa com um fim muito específico que pode não entrar no que você está querendo realmente fazer, né? Então, acho que assim, é importante ser realista também sobre com quem a gente pode trabalhar para quê, porque se o custo de tentar fazer um programa com muitos indicadores ou requerimentos que não são adequados para aquilo que a gente quer fazer, também pode ser um custo alto. Então, minha grande, além do que a Anita falou, minha grande recomendação seria entender bem quais são os fundos filantrópicos, como é que a gente pode atraí-los, mas também tomar o cuidado de não cair, digamos, no erro de a qualquer custo também tomar um custo concessionado se ele não é adequado para aquilo que a gente quer fazer, né? Então, acho que assim, de novo, a concessionalidade, do meu ponto de vista, tem que ser o right blend, tem que ser a necessidade específica para aquele caso, e, em geral, como dizia a Anita, é mais um piloto do que... às vezes a gente usa até para escalar o piloto, mas a ideia seria que, se aquele modelo funcionasse, em princípio, a gente não precisaria mais tanta concessionalidade no futuro, né? A gente esperaria. Obviamente, existem negócios que, às vezes, a gente tem que, por um bom momento, ainda apoiar, né? A gente, por exemplo, falando mercado carbono, que agora está ficando na moda e tal, a gente sabe que a floresta em pé não é fácil dar um valor para ela, e se a gente for competir a floresta com qualquer outro tipo de atividade agrícola que tem um rendimento maior em termos econômicos, você tem que criar algum incentivo econômico por um tempo, mas para resolver o problema, esse valor econômico tem que ser criado no mercado e preferivelmente não depender para sempre de recurso concessional, né? Então, acho que isso também é muito importante quando você vai preparar uma estratégia, entender para quê, entender com quem, porque às vezes pode não valer a pena, e também pensar nessa ideia do sunset clause. Você está fazendo uma coisa que em algum momento não vai precisar mais dessa concessionalidade. Isso é importante. Também a gente vê muitos programas que fazem um erro. Por exemplo, pelo menos aqui no BID a gente acha um pouco errôneo você simplesmente fazer um blend para baixar a taxa de juro, tá? Direto na veia, por um tempo para projetos X, se isso não traz nenhum, sobretudo se as operações são efetuadas de forma direta, isso não necessariamente vai mudar a forma de fazer as coisas. Então, se isso é para um banco temporariamente, somente testar o risco, né, e chegar à conclusão que pode pedir um spread menor no futuro, bem, mas se a desculpa vai ser, eu só vou financiar isso se eu receber esse recurso mais concessionado e no dia que acabar eu paro de financiar, tem um problema, né? Então, como é que a gente pode também tratar de usar o Blended Finance para resolver o problema, para criar um modelo que permita a um banco que não ia financiar um pequenininho começar a analisar o pequenininho de uma outra forma, porque simplesmente para baixar o custo, perfeito, mas aí acaba sendo uma iniciativa temporária, tá? Então, isso também eu queria trazer, porque sim, há uma discussão global há muito tempo sobre o Blended Finance, e uma crítica também um pouco essa, que você pode distorcer o mercado temporariamente
e depois, uma vez que você tira a concessionalidade, não há continuidade de sustentabilidade. Por isso que eu falo do sunset clause e da sustentabilidade, que tem que ser desenhado lá no começo do programa. Muito bom. Uma última perguntinha, assim, na perspectiva de análise de impacto, como é que o BID tem olhado, qual que é a métrica que ele usa, ou qual que é a forma que vocês olham para isso? Anitta, Maria, não sei quem quer comentar isso, mas é algo que acho que pode ter uma dúvida aí, né? Como é que vocês olham para essa perspectiva de impacto O BID é um socioambiental? banco de desenvolvimento, né, Raquel? Então, vamos lá. Eu acho que é diferente se você fosse perguntar essa pergunta para um banco puramente comercial, tá? Obviamente, tudo que a gente faz tem que ter um impacto de desenvolvimento desde que o BID nasceu. Então, antes de falar o ODS, a gente sempre tinha que ter algum impacto de redução de pobreza, de melhoria de qualidade de vida, de empregos que são criados, de redução de gás de efeito estufa, etc. Né? Então, assim, um pouco, eu acho que qualquer banco de desenvolvimento que não esteja completamente alinhado com os ODS, ele tem um problema, porque ele é um banco de desenvolvimento. Né? Os ODS nada mais são que alguns indicadores de como a gente está cumprindo a meta de desenvolvimento sustentável. Né? Então, assim, eu acho que isso vai um pouco já no próprio desenho do banco. Então, obviamente, qualquer operação que o BID faz, público, privada, sempre tem uma análise sobre qual é a adicionalidade ou impacto do banco na hora de financiar projetos. Por quê? Porque o nosso recurso é mais concessionado que o recurso do mercado. Então, a gente, na verdade, já por operar através do BID, já existe um certo blend, né? Quando a gente financia qualquer coisa, no fundo, a gente já está fazendo um blend. E para fazer isso, a gente normalmente olha a adicionalidade do banco. Qual o impacto que o banco está tendo com relação ao desenvolvimento local, com indicadores muito específicos. A gente tem, estamos fazendo criar empregos, estamos fazendo criar produtividade, estamos melhorando a qualidade de vida das pessoas, acesso, por exemplo, a serviços de infraestrutura básico, estamos reduzindo gás de efeito estufa, estamos reduzindo poluição local. Sim que a gente tem que demonstrar esses impactos. E os ODS, como vem um pouco depois, naturalmente têm sido vinculados a nossas atividades. Acho que tem um trabalho que todos ainda estamos fazendo, eu acho que o Lab ajuda muito nisso, de como a gente pode, na verdade, até fazer um acompanhamento mais próximo desses impactos, para até demonstrar melhor o nosso impacto em termos de desenvolvimento. E aí, falando, por exemplo, das agências de fomento, dos bancos de desenvolvimento do Brasil, é um problema similar, não é um problema só do blended, né? Eu acho que qualquer instituição que tenha esse mandato, ou um fundo que pretenda fazer isso, essa questão de poder monitorar e demonstrar os impactos, para mim não é só um problema de responsabilidade vis-à-vis o financiamento específico que a gente faz, é responsabilidade vis-à-vis o nosso próprio capital, a nossa própria razão de ser, né? E por isso é natural que a gente tenha um trabalho bastante detalhado. E eu acho que, Raquel, aí vai de novo, os fundos filantrópicos, etc., o Fundos de Mudança do Clima, óbvio, vem com uma grande carga, né, de demandas para demonstrar esses impactos. Mas, às vezes, também tem que ter um pouco cuidado, né, que o custo de demonstrar impacto não se transforme mais importante que a iniciativa mesmo e o projeto que a gente vai financiar. Porque um grande problema que eu vejo, com muitos recursos concessionados, e por isso eu digo, tem que se olhar bem aquilo com que a gente vai fazer o blend, porque se começar a pedir muita coisa, que vai muito aquém daquilo que a gente queria fazer, e da capacidade, inclusive, do beneficiário final, a gente pode estar criando, na verdade, um projeto que não vai para frente, que não se executa, ou que resulta em uma frustração desnecessária. Isso tem um tema também para conversa um pouco mais aberta, mais crítica, né? Sobre os recursos blended ou os recursos filantrópicos. Tá? Muito bom. Anitta, algum complemento? Não? Então, ótimo. A gente teve uma última pergunta aqui, que é sobre quem são, né, do Eduardo Vitali, que ele perguntou quais são as frentes de advocacy, instituição para promoção de blended finance dentro do BID com seus parceiros. Eduardo, na nossa publicação, a gente traz uma lista de instituições, né, que estão desenvolvendo isso. O Lab, como eu já tinha dito anterior, é um fórum para isso. A gente tem o The Lab, que também faz um trabalho incrível, né? Então, lá você vai poder achar
vários parceiros, né, que fazem esse trabalho. Eu não sei se a Anitta e a Maria querem citar algum especificamente. Se me aqui. permite também, Raquel, acho que tem até mapas globais, a Convergence que vocês estavam falando, tá? Tem algumas instituições que têm tentado mapear, mas como o Felipe corretamente diz, acho que as percepções do que é realmente blend variam muito de um lugar para outro. E a outra questão também é que vários bancos, se vocês olharem, por exemplo, o BID Invest, que é a nossa janela privada, tem uma equipe que se chama Blended Finance. Se vocês forem no IFC, também tem uma outra equipe que chama Blended Finance, porque mais e mais os bancos públicos, muito do que a gente faz no final é blended, né? Dos nossos recursos com recursos de terceiros ou etc. Então, assim, dentro do banco a gente tem muito claro o BID Lab, porque eu acho que seria o nosso grande carro-chefe aí de pilotar e tal, é o BID Lab, esse é o mandato que eles têm, né? Mas também, inclusive, o nosso setor privado tem uma equipe que só chama isso. Na minha equipe, por exemplo, que é a nossa equipe aqui do pessoal de mercado de capitais também, é público-privado, estruturação financeira, tá? E você vai encontrar, eu acho, muito possivelmente na maioria dos multilaterais, em todo caso, eu sei que o IFC também tem estruturas similares, esse tipo de exemplos e tal. Então, é uma boa maneira também de navegar, além desses mapas globais, como eu estava mencionando, porque também pode ser interessante ver como é que foi feito na China, né? Às vezes, a realidade de um projeto mais pequeno, dependendo do setor, vale mais a pena também ver esse tipo de exemplos que necessariamente que faz uma multilateral. Maravilha. Pessoal, muito obrigada, né, pelo excelente debate aqui. A Maria, a Anitta, Johannes, enfim, foi muito bom. Acho que a gente conseguiu percorrer aqui as perguntas do público e ter assim uma visão bem clara da jornada de capital desse projeto, das dificuldades, né, do quanto que realmente exigiu a dedicação, né, e da equipe do Johannes. Eu queria realmente assim fechar esse painel com profunda gratidão pela nossa troca aqui e convidar aqueles que tiverem mais interesse no tema a estarem com a gente no Lab, né, a olhar essa publicação que a gente colocou aqui. A gente organizou também uma biblioteca, eu vou ver se eu consigo achar aqui rapidamente para compartilhar com vocês, que ali a gente tem todo o conteúdo organizado que a gente preparou aqui para aqueles que estão começando essa jornada. Né? E a gente se coloca à disposição para conversar com vocês, para tirar as dúvidas, para fazer um alinhamento, enfim. A ideia aqui foi realmente a gente ter esse viés muito prático, né? Para a partir daí a gente seguir nos nossos trabalhos aqui do Lab. Palavrinhas finais aí de todos para a gente fechar. Quer começar, Meu lado, Maria? só agradecer, Raquel, agradecer de novo. É um prazer para mim, como sempre, estar de volta aqui ao Lab. E dar um parabéns aí, não só pela equipe toda do Lab, que tem feito um trabalho maravilhoso, mas também esses pilotos que hoje a gente conversou e apresentou aí do Johannes, e o trabalho do BNDES, que eu acho que é fundamental de fazer essa chamada, porque é uma forma de fomentar exemplos concretos no Brasil e começar a promover essa replicação. Maravilha. Johannes, você segue? Sim, eu também gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade e agradecer pelo interesse de todos e todas que acompanharam esse painel e queria aproveitar e fazer um agradecimento especial ao próprio BID Lab, porque com essa dedicação ao nosso projeto e esse mix de instrumentos que o BID encontrou, e só com isso foi possível a gente transformar uma boa ideia em realidade que pode mudar a vida de muitas pessoas e talvez contribuir bastante para nosso planeta. Então, muitíssimo obrigado. Obrigada, Johannes. Anitta, palavrinhas finais. Só agradecer. Obrigada aí, parabéns aí pelo trabalho do pessoal do Lab. Obrigada. Felipe, agora você aí para fechar. Pessoal, eu estou tentando... A gente acabou de compartilhar aqui o link da nossa biblioteca, tá? Para quem quiser ter acesso aí ao conteúdo que a gente reuniu. Nada adicional não, Raquel. Só tenho também a agradecer a participação da Maria Neto, da Anitta, do Johannes. Eu gostei muito desse painel que puxou muito o caráter prático que a gente estava tentando. A Lab sempre procura trazer cada vez mais praticidade e está com pessoas mão na massa junto da gente. Então, Johannes, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, um excelente projeto, uma excelente iniciativa e que mais instrumentos financeiros ajudem a alavancar empreendimentos como o seu.
Obrigada, pessoal. Até os próximos aí, bons próximos eventos aí da World Invest Week.